De volta com a OAB Cidadania e agora a gente acompanha o quadro Conversando com ela. A presidente da OAB, Fernanda Marinella, recebe o presidente e a vice-presidente da comissão que atua na defesa da pessoa idosa para falar sobre o Junho Violeta. Bom, nosso Conversando com ela hoje no OAB Cidadania, nós vamos falar um pouquinho sobre o Junho Violeta. Nós estamos encerrando o mês de junho e é aquele mês que há uma grande luta, uma grande batalha contra a violência que aflige tanto os idosos no Brasil, que traz tantos danos para a família e para toda a estrutura, então, dentro de casa. Mas a nossa conversa de hoje vai ser com nossos queridos presidente e vice da Comissão de Combate, então, à Violência do Idoso aqui da OAB Alagoas. Nós vamos falar, então, com Felipe Castro, que é o nosso presidente da comissão, que também cuida das pessoas com deficiência e também do idoso, e a doutora Rita Mendonça, que vai tratar um pouquinho também desse assunto. Rita também, que é vice-presidente da comissão aqui da OAB Alagoas. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o idoso, a fragilidade, o abrigo, o cuidado, quem deve cuidar, de quem é a responsabilidade, como deve ser feita a punição destes que abusam, então, dos nossos queridos idosos. E vamos falar um pouquinho, Rita, de como se configura essa violência do idoso aqui no Brasil. Quer dizer, muitas pessoas pensam que a violência é bater, que a violência é a lesão corporal, mas nós sabemos que nem sempre é essa violência que aflige a maioria das casas, não é? E como se configura, então, essa violência hoje? Isso, é muito importante a gente fazer esse destaque, porque normalmente a gente associa a violência, né, a uma agressão. E, no geral, no dia a dia, na família, a gente percebe as sutilezas enquanto violência também. É importante a gente ver as questões emocionais, psicológicas, né? A violência pode ser moral, pode ser desrespeito, pode ser ao patrimônio, né, da pessoa idosa, a retenção do cartão dela de banco, do benefício. Isso além de cuidados diários, que podem ser negligenciados e constituir violência também. A gente já aconteceu de receber denúncia de um idoso que há meses não se trocava o lençol dessa pessoa. Isso em si é uma violência e foi realizada, praticada pela família, né? Onde ele deveria estar protegido. Às vezes a gente acha absurda essas situações, mas eu acho que é, inclusive, uma questão que a gente precisa ver dos dois lados. Não é fácil você ter alguém idoso na família, independente, né? Isso, precisando de cuidados, né? A família ela não pode também ser condenada, né? Porque ela também tem dificuldades de absorver essa pessoa, até porque a gente não tem uma sociedade que respeita o idoso, né? A gente não costuma ter respeito à pessoa que está envelhecendo. Infelizmente, né? Isso. Que pena, não deveria ser assim, né, Rita? Isso. Mas eu acho que a questão é lembrar que muitas vezes essa violência acontece de quem deveria cuidar, por quem deveria dar o cuidado a esse idoso. Daí ele já está naquela fase da dependência e deveria ter todos os cuidados necessários. Mas se a gente imaginar que a família não tem o cuidado com todos os outros membros, como que vai cuidar do idoso, né? Então, quando você fala para não condenar, eu acho que é realmente refletir sobre isso, né? Que condição essa família tem para prestar esse cuidado? Mas nós sabemos que muitas vezes a família tem condições e mesmo assim não cuida, não é, Rita? E quais as providências? O que as pessoas que tomam conhecimento? Fiquei sabendo que está acontecendo isso. Qual a providência que deveria ser tomada? Eu acredito que em todas as áreas a gente se encontra muito fragilizado, e não seria diferente com a questão do idoso, porque normalmente a gente não conhece o que é o nosso direito, a gente não se entende enquanto cidadão. Então, a gente normalmente não sabe o que fazer, muitas vezes não sabe nem se aquilo é uma atitude que poderia ter alguma repercussão, né, que a gente devesse denunciar. Então, a gente precisa se entender melhor enquanto gente, né, nesse processo de cidadania. Nós temos diversos órgãos que podem estar colhendo essa denúncia e orientando, inclusive a própria comissão da OAB. Né? A gente recebe denúncias e faz os encaminhamentos necessários para que seja apurada, para que seja acompanhada. Mas, em geral, a população não tem esse conhecimento. E aí não se chega a um verdadeiro número, inclusive, dessas atitudes de violência, né? Porque não há diagnóstico, não há, na verdade, uma estatística sobre isso, Pois não há esse é. levantamento, não é, Rita? Isso, apenas uma amostragem, não um dado real, justamente por essa dificuldade de a gente saber o que acontece na casa das pessoas, que por si só já é um limitante, e por essas pessoas não saberem como
fazer essa denúncia e tocar e nem nessa saber que situação. deveria denunciar, Isso, muitas vezes, né, Rita? isso, com Mas, certeza. na verdade, Dr. Felipe, há uma outra situação que é importante lembrar, que são aqueles idosos que a família não tem condições de cuidar ou que não quer cuidar e são levados para os abrigos. Qual é a realidade dos abrigos aqui em Alagoas? Sabemos que muitos não têm condições adequadas, que muitos não cumprem as condições mínimas para a manutenção dessas pessoas, desses idosos, mas, ao mesmo tempo, retirá-los de lá e levá-los para onde, né? Fechar o abrigo é a saída. E como nós encontramos essa realidade dos abrigos hoje em Alagoas? Doutora Marinela, doutora Rita Mendonça, isso é um assunto muito grave, muito pouco debatido na nossa sociedade. Gostaria um pouco de complementar a doutora Rita, que a partir do momento que existe uma preocupação do Estado, que criou um projeto cuidando de você, que estabeleceu uma rotina administrativa para receber essas denúncias, ele não criou uma delegacia especializada, como tem a delegacia da mulher e a delegacia da criança e do adolescente, e sim capacitou as outras delegacias. São 5 delegacias que digamos, para regionalizar, para atender mais bairros. O que seria, assim, do ponto de vista, um avanço, foi alvo de crítica, tanto de todas as pessoas que trabalham com idoso. Porque até a própria promotora, a doutora Dalva, ela disse que ela, por exemplo, responde na promotoria do idoso, da criança e adolescência e para o tráfico de drogas, salvo engano. Não, e crime de trânsito. São três promotorias que ela atende, e ela vem que tem uma questão na mesma promotoria para ela, de um crime contra o idoso, de um maus-trato contra o idoso, quando você tem um estupro de uma criança, você tem uma questão de um homicídio culposo no trânsito, que é pior, né? Que tem uma outra realidade. Nós temos, na Secretaria de Segurança Pública, não tem uma delegacia especializada. Aí o próprio delegado diz, aqui vem homicídio, eu vou investigar um homicídio ou então um maus-trato de uma falta de cuidado contra o idoso. Então, estamos muito carentes em relação a tudo. A promotoria não tem essa, não sei, por falta de pessoal também, a promotoria especializada do idoso, ela atende mais de uma promotoria. A verdade é que a rede de atendimento hoje, ela não está preparada com essa finalidade específica, né? Seja a delegacia, seja o Ministério Público, quer dizer, nós não temos aquela unidade especializada nesse assunto. E aí você começa a misturar, né? Assuntos como o trânsito, como a criança, como o idoso, quer dizer, ele perde até um pouco o foco, não é? Muitas vezes é isso. E deixa de ser prioridade. Se tem uma coisa mais grave para você atuar também, você termina indo mais por esse foco. E até essa questão, a gente tem conselho tutelar da criança e não tem do idoso. O conselho tutelar hoje tem um poder muito grande de retirar uma criança, de levar e de ter para onde levar. A gente não tem abrigo público. Não é só uma fiscalização, né? Um órgão efetivamente de atuação, né? Efetiva. Exatamente, uma atuação reconhecida, que é o conselho. Partindo para os abrigos, por não ter um abrigo público, nem municipal, nem estadual, que é a nossa realidade hoje, a gente está vendo surgindo abrigos aí, em toda forma, em todos os bairros chegam abrigos, e vem as denúncias dizendo que o abrigo não tem as condições ideal. Existe uma portaria da agência da Anvisa, acho que é 283/2005, que ela diz o que é que tem que ter esse abrigo, diz a característica dele, que ele tem que ter acesso à distância de uma cama para outra, a quantidade máxima de idosos no abrigo, toda a regulamentação. Aí vem aquela, volta para aquela questão da falta de estrutura. Vai se fiscalizar, e aí, não preenche os requisitos. E vão fazer o quê? Vamos fechar? Vão mandar os idosos para onde? Conversando com essas pessoas que têm esses abrigos, o que mais ele diz, não, o idoso chega aqui, o parente chega aqui, não, eu trabalho os 2 horários, não tenho condições de criar, ele só dá despesa, está aqui o meu pai, a minha mãe, e está aqui o cartão dele, ele entrega o cartão dele do benefício dele. Mas quando vai ver, o benefício ainda tem lá empréstimo consignado, dificultando até a própria manutenção do idoso, abrigo, né? Porque até a própria portaria, a regulamentação que tem do Estatuto do Idoso, a entrega do benefício para o abrigo é regulamentada. Ele pode ficar com 70% do benefício e 30% ser destinado à questão do idoso em si, pela manutenção, né? Do idoso. Não a manutenção do abrigo, né? É complicado. Pois é uma realidade bastante complicada, mas o fato é que nós precisamos que a rede de atendimento ela funcione em todos os seus aspectos. Então, na verdade, é uma cadeia e ela precisa funcionar em todos os seus elos. Se não funcionar, nós teremos a ruptura e a não prestação do serviço à própria sociedade. Eu acho que isso é fundamental, não é, Rita? Essa rede de atendimento aqui no Estado, ela está funcionando? Em todas as suas áreas, ela tem um atendimento efetivo? Também essa é uma realidade que atinge, acho que todos os grupos em risco social, e o idoso não seria diferente. Há meio que uma crise de identidade dos movimentos
Isso não é só um problema de órgãos públicos e de entidades que cuidam dos idosos, mas das próprias pessoas, o próprio segmento em sua luta, as entidades, as organizações de sociedade civil, elas estão meio que deslocadas do processo e, sem esse trabalho em conjunto, em rede, como o próprio nome já diz, a gente não consegue avançar. Como o doutor Felipe mencionou, né, chega um momento que você esbarra numa etapa desse processo e aí o que se faz com aquela pessoa? Acaba se devolvendo ela para a realidade onde ela estava, porque a gente não consegue prosseguir nesse Era isso que eu ia até perguntar. Vamos imaginar, o cuidador, aquele familiar ou o responsável pelo idoso, ele não presta bons cuidados, ele realmente praticou maus tratos ou violência, qualquer tipo dessas formas. E ele é retirado, então, desse cuidador. Ele é levado para onde, o idoso? Quando isso acontece, esses abrigos recebem, doutor Felipe? Como é que funciona isso? Essa é a grande dificuldade. A delegacia costuma chamar o Conselho Municipal do Idoso para que ele vá atrás de um abrigo que tenha capacidade de receber. Quer dizer, ele vai para um órgão que não teria essa gestão, que não tem essa gestão de quantidade de vagas, que não sabe, sai praticamente batendo de porta em porta nos abrigos para conseguir. Pode pegar mais um? Você pode? Não pode? E quando esse idoso não tem remuneração, ele não tem uma aposentadoria, como funciona? Aí nenhum abrigo quer. Esse é outro grande problema. Nenhum abrigo quer. Quem vai aceitar? A gente tem o lado do Frei José, que aceita, quanto mais chega, mais ele aceita, tem um coração enorme, que não diz não a ninguém. Como tem os abrigos que só aceita se vier com a remuneração, se alguém ajudar, porque esses abrigos hoje vivem praticamente de ajuda, ou do benefício do idoso, ou de ajuda de igrejas, da sociedade civil. Doações da sociedade civil. Vivem de doações. Realmente muita dificuldade, né? Dificuldades financeiras em tempo de crise, então essa situação ainda fica pior, não é? Doutora Rita, e como a gente poderia avaliar as perspectivas? O que a gente tem que fazer daqui para frente? Quer dizer, olhando para o futuro, quais as primeiras providências que nós precisaríamos, enquanto sociedade civil, chamar a sociedade à consciência? Todos esses direitos nada mais são do que os direitos humanos, né? Que muitas vezes a gente limita as situações de privação de liberdade, mas é a condição de vida digna que a gente busca para as pessoas. O primeiro passo é formação, educação, né? Informação, que também é um direito humano. A gente precisa fazer chegar às pessoas como funciona esse pedido de ajuda, que não deixa de ser, né? Quem são os responsáveis para acionar essa rede, para abrir esses caminhos. E, inclusive, uma questão interessante que o doutor Felipe mencionou, os idosos que não têm o benefício, que a gente, enquanto comissão, também pode estar ajudando nesses encaminhamentos para que ele receba, porque um idoso que não tem referência familiar e não tem condição de se manter sozinho, ele está dentro do perfil do BPC. Então, a gente pode estar ajudando, inclusive, nessa busca de um recurso que permita ele viver com um mínimo de dignidade, né? Pois é, que coisa maravilhosa. Eu gostaria de agradecer, então, a presença de vocês no nosso OAB Cidadania, doutor Felipe, doutora Rita. Obrigada pelo trabalho desenvolvido também à frente da comissão, que é a defesa das pessoas com deficiência e do idoso. E parabéns pelo trabalho desenvolvido. Mas espero que todos tenham a consciência. O mais importante é a informação, é o conhecimento dos direitos que cada sociedade, que cada cidadão tem em todo esse contexto social. Então, até a nossa próxima oportunidade. Até lá. O presidente da Comissão da Promoção da Igualdade Social, Alberto Jorge, é o convidado do quadro OAB Tira Dúvidas de hoje. O tema é racismo na internet. De que forma pode-se fazer uma denúncia de racismo na internet? Olha, a questão da internet, esse crime é um crime onde a prova material está presente. Né? Tivemos alguns casos recentemente, né, em relação a jovens que estudam em colégios, tanto particular como colégio da rede pública. As provas estão já totalmente fundamentadas na rede social, com participação de terceiros, né, fazendo com que a pessoa ofendida seja mais agredida ainda. Então, essa prova, o que é que a gente recomenda? Que as pessoas tirem o famoso print, né, do acontecimento, e através dessa prova material, elas podem encaminhar para a OAB, para a Comissão de Defesa Social, para que a gente possa
preparar um documento para o Ministério Público. O Ministério Público, por sua vez, chama as partes para iniciar o processo dentro do Ministério Público e em seguida é encaminhado para a Justiça. Portanto, o crime de internet voltado para a discriminação racial hoje é uma forma de afronta à dignidade da pessoa humana. E nós estamos atentos a este procedimento e estamos pedindo, exigindo que as pessoas que são ofendidas procurem seus direitos para que a gente possa condenar esse ou essa cidadã que comete esse tipo de crime. Depois do intervalo, tem os 35 anos da subseção de Arapiraca e mais informação importante. É rapidinho.